Há muitos anos, um demônio veio do céu. Sua força era enorme e terrível, ele destruiu vidas, queimou tudo e o povo sofreu muito por causa dos seus poderes maléficos. Um dia, uma nave, como um dragão, apareceu do céu. Em suas costas estava montado o samurai Yosho, que enfrentou o demônio usando uma espada com grandes poderes espirituais. Agora, o demônio dorme como prisioneiro do Templo Masaki, e a espada de Yosho, cravada no chão, o vigia. Tenchi é o mais jovem integrante dos Masaki, família cujo legado é proteger a caverna que abriga um demônio adormecido. Tenchi, desde criança, tinha curiosidade de adentrar na caverna e ver o demônio com seus próprios olhos, mas sempre era divertido por seu avô sobre os perigos que o lugar trazia. A curiosidade matou o gato, Tenchi. Certo dia, Tenchi consegue enganar o seu avô e rouba as chaves da entrada da caverna. Então, ele imediatamente vai ao local, abre o cadeado e no interior da caverna encontra uma espada muito antiga, toda enferrujada. Decepcionado, Tenchi bate aquela velha espada numa rocha e ambas se partem. Porém, aquela era uma rocha especial, que continha uma inscrição, semelhante a um selo. Então, uma porta secreta se abre, levando Tenchi para mais fundo na caverna. Adiante, ele encontra o leito onde o demônio repousa. Enfraquecido, o demônio agarra Tenchi, mas o garoto consegue se livrar e, amedrontado, sai correndo dali. De volta à entrada da caverna, Tenchi une as duas partes da rocha partida e a porta secreta se fecha, trancando o demônio. Parece que ele conseguiu se safar. Não muito longe dali, uma árvore misteriosa emana um grande sinal luminoso em direção ao céu. Tenchi volta à sua vida normal, vai para a escola, mas continua encucado com os acontecimentos que ocorreram na caverna. A partir de agora, ele sempre carrega consigo a empunhadura da antiga espada, única parte da arma que restou. Para relaxar e colocar os pensamentos em ordem, Tenchi vai até o terraço da escola. Será que toda a escola do Japão tem esse terraço? Porque é um dos ambientes mais comuns nos animes. Tenchi tira uma soneca, mas acaba dormindo demais. Aquela soneca de 20 minutos depois do almoço, que começa meio-dia e termina às 5 horas da tarde. Ele acorda ao anoitecer, momento em que a escola já havia fechado e os alunos e funcionários já tinham ido embora. Na sua frente, surge uma garota que se apresenta como Ryoko. Ela que é o suposto demônio da caverna. E não tá muito afim de conversa, porque ficar presa por mais de 700 anos acabou com o humor da moça. Agora, o que ela mais quer é se vingar, seja do responsável pelo seu aprisionamento, seja dos seus descendentes. Assim, ela ataca e persegue Tenchi. Ryoko tem várias habilidades poderosas. Ela consegue voar, lançar rajadas de energia, criar armas de luz, tem super força, atravessa paredes e, usando todo esse leque de habilidades, quase destrói por completo a escola do Tenchi. O rapaz é finalmente encurralado, mas é salvo do ataque de Ryoko pela magia emanada da espada, que cria campos de força para protegê-lo. A espada se transforma numa espécie de sabre de luz e, se movendo por vontade própria, a espada aproveita uma abertura de Ryoko e corta sua mão fora. Uma pequena joia que ficava no pulso da moça explode. Depois, Ryoko cura sua mão decepada e decide encerrar a luta por ali, e se despede. Ao chegar em casa, cansado, Tenchi vai se deitar e encontra Ryoko dormindo na sua cama. Agora é só agradecer, né, Tenchi? Cara sortudo. Ou será que os problemas dele estão apenas começando? Você demorou, Tenchi. Obrigado, meu Deus! Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Arthus e hoje a gente vai falar de um anime que passou na TV aberta lá pelos anos 2000, no programa Band Kids. Ele venceu a votação contra Guerreiras Mágicas
e El Hazard. E como a voz dos inscritos é a voz de Deus, hoje a gente começa a explorar o grandioso universo de Tenchi Muyo, ou Tenchi Muyo, como você quiser pronunciar. Sanyu-Roku, Sanyu-Rachi, Sanyu-Kyu e Shiryu. Mas antes da gente embarcar na nossa nave espacial e ir para Jurai, se liga nesse recado que eu trouxe para vocês. Eu queria mostrar para vocês, galera, esse presente aqui eu recebi da Storm Collections. Só de olhar para o meu cenário, vocês já percebem que eu adoro mangás, livros e HQs. Mas tem uma outra paixão que eu venho cultivando, que são os action figures. Cara, a sua coleção fica muito mais bonita com o action figure do lado. Que lindo, cara! O nosso canal fala muito sobre nostalgia, mas cá pra nós, tem coisa mais nostálgica do que ajudar o Goku a fazer uma Genkidama? Mandem a sua energia! Não tem, né, galera? Então, se liga nessa peça que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, o produto vem super protegido, para não danificar no transporte. E olha só, essa caixa bonitona e original. São somente produtos originais, tá, galera? E saca só esse nível de detalhes. É surreal, cara. Essa peça parece que emana aqui de tão perfeita. E além de qualidade, a Storm Collections tem outra coisa muito importante. Um preço justo, que cabe no seu bolso. Afinal, não adianta nada a peça ser linda com o preço lá nas alturas. É verdade. E se a grana tá curta, não se preocupe, porque nas compras acima de R$150, você pode pagar em até 10 vezes sem juros. Na Storm você encontra action figures dos principais animes, como Dragon Ball, Naruto, One Piece e My Hero Academia, os Key Posket de Sailor Moon, Sakura e as princesas da Disney, como Jasmine, Mulan e Frozen, e diversos Funkos de animes, Star Wars, super-heróis e muito mais. Mas Arthus, eu entrei no site da Storm Collections e o produto está indisponível, ou então eu queria um produto que não está no catálogo. Não tem problema. Manda um chat ou então fale conosco para os caras e eles vão correr atrás da peça que você quer, com o melhor preço do mercado. Ah, mas eu quero comprar ainda mais barato. É só usar o cupom ARTHUS5 e você ganha 5% de desconto em todas as suas compras. Então, agora você já sabe. Produtos originais, de qualidade e com preço baixo é na Storm Collections. Aqui, a tempestade é de preços baixos. Link na descrição e no comentário fixado. Ryoko pede a Tenchi que lhe devolva as joias fixadas no pomo da espada, para que ela possa ressuscitar Ryoki, um outro demônio. É claro que o Tenchi recusa. Ryoko então tenta tomar as joias à força, mas leva um choque da espada. A conversa dos dois é interrompida porque uma grande nave espacial chega dos céus e dispara contra a casa do Tenchi. A dona dessa nave é a Eka, princesa do planeta Jurai. Ela chegou à Terra porque está procurando seu irmão Yosho, o samurai da lenda da família do Tenchi. Yosho e a Eka são, na realidade, meio-irmãos e estavam prometidos em casamento. Assim, era um casamento arranjado e em Jurai não é incomum parentes se casarem. É meio estranho, mas se você for parar para pensar, na história da humanidade, as famílias reais casavam os seus integrantes entre si, para não dissolver o patrimônio da família. Como não há nenhuma informação sobre o paradeiro de Yosho, a única pista que a Eka tem é a própria Ryoko, já que o Yosho partiu de Jurai justamente para seguir a garota demônio. Para se salvar, Tenchi dá apenas uma das joias a Ryoko, e assim ela acorda Ryoki, sua nave espacial. Ela encolhe a casa do Tenchi e coloca dentro da nave, e os dois fogem. No espaço, Ryoko e a Eka batalham, mas a Eka sai vencedora, e a nave Ryoki é capturada, assim como Ryoko e Tenchi. A Eka interroga Ryoko, mas não obtém nenhuma informação útil. Em outro lugar da nave, Tenchi está preso, mas é libertado por Sasami, irmã mais nova de Aeka, que ajuda o garoto sob a condição de que ele roube o enfeite de cabeça de Aeka e traga para ela. O enfeite não tem nenhuma habilidade especial. Sasami está apenas entediada e quer se divertir um pouco. Coisa de criança rica. Sou rica! Nos aposentos de Aeka,
Tenchi falha em pegar o enfeite, mas consegue recuperar sua espada. Uma curiosidade é que essa espada, que antigamente pertencia ao Yosho, também se chama Tenchi. Nisso, ele acaba acordando a Eka e é atacado por Asaka e Kamidaki, 2 barris de madeira que são guardas pessoais da princesa. Guiado por Sasami, ele foge e, através de uma passagem secreta em uma árvore, sai perto da cela de Ryoko. Ali todos se reencontram. A espada de Tenchi tem o poder de controlar a nave. Assim, ele liberta Ryoko. A Eka fica surpresa, pois a espada só pode ser usada por aqueles que têm o sangue da família real Jurai. Ryoko chama Ryoki, que perfura a nave de Aeka. Com as 2 naves grudadas, mas com a nave de Aeka inoperante e servindo de escudo, Ryoko adentra a atmosfera terrestre. As naves começam a pegar fogo e, vendo que estão prestes a explodir, a Eka ejeta a unidade exterior da sua nave para se salvar. Ambas caem num lago próximo do templo do avô do Tenchi e da caverna onde a Ryoko ficava trancada. Ali, a casa do Tenchi volta ao tamanho normal. E é isso, a casa do Tenchi foi transportada da cidade para o campo. Eu achei bom. Quem me dera ter uma casa numa rocinha de boas. A verdade é que para viver bem, a gente precisa de um plano de saúde, uma boa escola para os filhos, um carro que não dá problema, um monte de mulher correndo atrás de você e uma casinha no campo. O resto é puro ego. Com a nave destruída, a Eka e Sasami ficam presas na Terra e passam a morar com a família de Tenchi. Ryoko vai até o fundo do lago onde as naves caíram e lá pega um ovo. Para provocar a Eka, Ryoko diz que o ovo é do seu filho e o pai é o Tenchi, o que rende uma cena bem engraçada. O que? Algum problema? Tá parecendo tão nervosa, senhorita Eka. O que foi? Isso não é da sua conta, senhor. Por que não vai segurar seu ovo com aquela mulher monstruosa? Ovo? Olha, eu não sei de nada dessa história de ovo. Ai, eu estou tão feliz. Finalmente vou ter um bebê do homem que eu amo. Bebê? Segure muito bem, não vai demorar. O ovo choca e dele nasce uma espécie de gato misturado com coelho chamado Ryoki, ou Ryuoki, da maneira que você preferir pronunciar. É meio difícil de assimilar, mas o gatinho é filho da nave espacial que foi destruída. Ryoko explica que sua nave se destruiu totalmente, por isso ela se reproduziu. É uma espécie de reprodução assexuada, em que o ser original, no seu leito de morte, gera um novo ser, da mesma espécie. Calma que mais pra frente isso faz sentido, apesar de que, por ser o mascote da série e por ter uma habilidade inesquecível, todo mundo deve se lembrar dos poderes da Ryuoki. A Eka fica irritada e com ciúmes dessa brincadeira com a paternidade do Tenchi e sai para ficar um pouco sozinha. Na floresta, ela encontra uma flor da espécie Lágrima Real, típica do planeta Jurai, e se sente triste, pois a flor tem a mesma cor dos olhos de Yosho. Perto dali, ela avista Tenchi treinando com seu avô. Ela se espanta porque os dois estão executando movimentos de espada típicos do planeta Jurai. Enquanto espiava o treino, a Eka cai e se machuca, ficando impossibilitada de andar. Assim, o avô de Tenchi manda que ele a leve de volta para casa carregada. Durante o retorno, começa a chover e os dois se abrigam numa velha cabana. Aí você já sabe, 2 adolescentes, hormônios a mil, molhados, sozinhos, numa cabana. É transa, tio. Calma, segura o facho, que não é isso que acontece. Tenchi fica do lado de fora da cabana, enquanto a Eka vai tirar as roupas molhadas. Porém, aparece um animal que assusta a Eka. A garota sai gritando assustada e acaba se jogando nos braços do Tenchi, e rola um clima entre os dois. Quanto ao animal, era apenas o Ryoki. Tenchi e a Eka têm uma conversa onde o Tenchi consola a princesa e os dois acabam ficando mais próximos. A chuva para e, no caminho de volta, eles avistam uma grande árvore. Tenchi explica que aquela é a árvore sagrada do Templo Masaki. Chegando mais perto, a Eka percebe que aquela é uma árvore do planeta Jurai
e essa é especificamente a Kunaho, a nave espacial do Yosho. Em Jurai, certos tipos de árvores se transformam em naves espaciais e passam a ter a função de cérebro ou coração da nave. A Kunaho, no entanto, perdeu a habilidade de se transformar em nave, porque criou raízes no solo. A Eka coloca Tenchi e a Kunaho em contato e consegue acessar as memórias da nave. Assim, eles veem uma batalha entre Ryoko e Yosho. Ryoko trajava vestes diferentes e tinha uma expressão ameaçadora, mas acaba sendo derrotada por Yosho, que transpassa a garganta da demônio com a Tenchi e retira dela uma das joias que lhe dão poder. Com as esperanças renovadas, certa de que Yosho ainda está vivo, a Eka devolve a espada para Tenchi. Miyoshi é uma detetive de primeira classe muito competente. Porém, por ser uma garota muito ingênua e desastrada, ela acaba gerando para a Polícia Galáctica vários processos de conduta inapropriada e traz vários prejuízos por causa de destruição de patrimônio alheio. Para se livrar desse custo adicional, os superiores de Miyoshi decidem ordenar que ela dê conta de Kagato, ou Kagato, o criminoso mais perigoso do universo. É tipo seu chefe quando tá puto contigo e te dá o pior serviço do escritório para fazer, esperando que você não dê conta e ele arrume um motivo para te mandar embora. Miyoshi, sem desconfiar de nada, pega sua nave e parte em direção à Terra. Enquanto isso, Tenchi e as meninas visitam uma pousada com fontes termais. Grande parte desse episódio é dedicado à comédia e a desenvolver o triângulo amoroso entre Tenchi, Ryoko e a Eka. Ryoko é mais independente, não tem vergonha de ficar pelada e se insinua mais pro Tenchi, de forma que a relação entre os dois tem um teor mais sexual. Já a Eka é mais tímida, retraída, tá envergonhada naquele ambiente e a sua relação com o Tenchi evidencia mais o sentimento de amor romântico entre os dois. Não é nada demais mostrar o seu corpo nu. Tá vendo? É disso que eu estou falando. Você é insensível. Tenchi foi o único que viu você. Ia mostrar o seu corpo nu mais cedo ou mais tarde, não ia? Ai, eu não sou uma exibicionista como você é, Ryoko. Acho muito natural tomar banho nua. É claro que com tão pouco para oferecer, eu entendo por que quer se cobrir tanto. Como não pode faltar num episódio que tem águas termais, existe um personagem masculino que quer espiar o banho das meninas. E o safado aqui é o pai do Tenchi. Depois de pagar muito peitinho, Ryoko e a Eka se desentendem por causa de Tenchi e começam a brigar. Ryoko invoca os espíritos malignos do ambiente e os condensa, formando uma criatura. Esse monstro, porém, não obedece a Ryoko, e com o poder de apenas uma das joias, ela não consegue controlá-lo. Tenchi luta contra o monstro, mas mesmo usando a espada de Jurai, não consegue derrotá-lo. O monstro é tão poderoso que gera uma bolsa de energia que atrai a nave de Miyoshi que passava ali por perto. Como se fosse uma distorção no espaço, surge no céu uma fenda que suga o monstro, mas espelha Miyoshi. Nessa bagunça toda, Miyoshi vai parar direto no colo de Tenchi. Eita sorte desse cara, hein? Sem a sua nave, Miyoshi também passa a morar na casa do Tenchi. Dias depois, novamente nas termas, Kagato, o criminoso que Miyoshi estava perseguindo, surge repentinamente e sequestra Ryoko. Tenchi empunha sua espada e enfrenta Kagato, que diz que aquela é a espada de propriedade do rei, e usá-la sem conhecê-la direito só irá machucar o próprio Tenchi. Kagato explica que a espada contém a maior energia do universo, porém, ela só pode ser liberada quando a espada é empunhada por um dono apropriado. Tenchi é derrotado por Kagato e quando o vilão está prestes a lhe tomar a espada, ela é atraída pelo avô de Tenchi. Kagato, controlando a mente de Ryoko, faz com que a garota ataque o avô, porém, o coroa é habilidoso e consegue se defender bem. Então, ele fixa a espada no tronco da Kunaho, de modo que o Kagato não consegue retirá-la. Na verdade, o avô do Tenchi é o próprio Yosho. Ele deixou o planeta Jurai para evitar que houvesse um conflito de sucessão entre ele
e a Aeka. Além disso, Yosho é meio humano, já que a sua mãe era uma terráquea. Então, como Yosho estava sob muita pressão política, ele aproveitou o ataque de Ryoko a Jurai e partiu para nunca mais voltar ao planeta. Aí você pode pensar, como assim conflito? Se Yosho e a Aeka iriam se casar? Bom, a Aeka também chegou nessa conclusão. O anime dá uma explicação por alto, e é a seguinte: o pai de Aeka criou uma lei que, após o governo dele, os habitantes de Jurai deveriam misturar seu sangue com os de outros planetas. Porém, muitos em Jurai não aprovaram essa lei. Aqui, eu só consigo supor que tenha algo a ver com a pureza do sangue real. Provavelmente, os habitantes de Jurai simpáticos à lei apoiariam Yosho como sucessor. Já os que rejeitavam a lei, provavelmente apoiariam a Aeka. E aí tá armada a bagunça na sucessão do trono. Eu me surpreendi com esse plot do avô do Tenchi ser o Yosho, mas o telespectador mais atento com certeza sacou isso antes de mim. Tem uma cena em que a Aeka tem uma sensação familiar perto do avô. E tem também o fato dele saber a técnica de espada de Jurai. E mais, existe uma cena em que a Ryoko dá um soco nele e ele consegue defender. O que não faz muito sentido, já que um humano comum não pode parar a super força da Ryoko na mão. A Aeka diz que sem a árvore da vida e a água de Jurai, Yosho vai envelhecer e morrer. Mas ele não se preocupa com isso, pois a sua vontade é viver o resto dos seus dias como um humano. Tenchi retira a espada do tronco da Konoha, que a reconhece como seu novo dono. Então, eles partem para resgatar Ryoko. Ryoki se transforma em nave. Isso mesmo, o gatinho vira uma nave gigantesca. Isso é, para mim, a coisa mais memorável de Tenchimuyo. E presta atenção no detalhe, ele absorve a parte que havia restado da nave da Aeka também. Aí, os amigos partem para o resgate. Quer dizer, partem para onde? Como que eles sabem para onde eles devem ir, se o Kagato simplesmente entrou num buraco dimensional e não disse onde estava? Não sei. Os amigos encontram a nave de Kagato e tem início uma batalha. Ryoki fica em clara desvantagem, porque ninguém sabe pilotá-la. Então, Tenchi vai até a parte correspondente ao resto da nave da Aeka, essa parte que é uma bola verde, e consegue ativar as armas de Jurai. Mesmo assim, não é o suficiente. Tenchi é atingido em cheio e o seu corpo some. Ryoko fica furiosa, se liberta da sua prisão e se teletransporta para perto de Ryoki. A Ryoko consegue respirar no espaço. Ela encontra apenas restos da roupa de Tenchi sujos de sangue e fica descontrolada. Então, ela e a Aeka resolvem juntar forças para vingar o Tenchi. Ryoko, a Aeka e Miyoshi invadem a nave de Kagato. Ryoko e a Aeka conseguem novas transformações, mas não é explicado nada sobre isso. A Miyoshi só coloca um maiozinho sexy mesmo, como se o rabo de coelhinho no uniforme de polícia já não fosse o suficiente. Ryoko e a Aeka passam por uma espécie de portal e se encaminham para lutar contra Kagato. No entanto, não conseguem fazer frente ao vilão, que apaga a Aeka e transforma a Ryoko em pedra. Miyoshi, ao passar por esse mesmo portal, acaba indo para o mundo invertido. Chupa Stranger Things. No mundo invertido, ela liberta o Ashu, a maior gênio do universo, que foi presa ali pelo Kagato. E Ashu então consegue transportar o corpo astral de Ryoko para o mundo invertido e faz ela voltar ao normal. Ali, o Ashu revela que é a criadora de Ryoko e de Ryoki. Porém, o Ashu considera Ryoko sua filha, já que a criou a partir do seu próprio óvulo. Além disso, as duas têm uma ligação especial. Assim como Ryoko pode ver as lembranças de Ryoki, o Ashu pode ver as de Ryoko. O Ashu conversa com Ryoko e expõe os sentimentos dela pelo Tenchi, e revela que a demônio tem o poder necessário para derrotar o Kagato, só tá um pouco enferrujada. Com a motivação renovada, Ryoko volta para a dimensão normal. Kagato, utilizando ilusões, tenta arrancar de Aeka alguma informação sobre Tsunami, um poder dentro das árvores da família real de Jurai que é ativado por uma chave mestra e só pode ser controlado pelos integrantes da família de Aeka. Porém,
Antes de obter qualquer resposta, a Eka se liberta e Ryoko chega para ajudar. Esse já é o segundo poder mais forte do universo. O primeiro era a espada Tenchi. Agora tem essa tal de Tsunami. Por falar em Tsunami, enquanto tudo isso rolava, na Terra, Sasami consegue entrar na árvore com Naru. É mostrado uma cena do Tenchi com apenas a cabeça e um pedaço do tronco preservados, sendo protegido por Asaka e Kamidaki. Novamente, a cena muda e Tenchi aparece numa outra dimensão, com um corpo brilhante. Ali, aparece uma mulher que se apresenta como Tsunami, a nave de Jurai, e cura o Tenchi. Ela diz que a sua dona é a Sasami. Aliás, Tsunami tem a aparência da Sasami mais velha. Depois de conversar com o Tenchi, Tsunami o envia para ajudar na batalha contra Kagato, com uma mensagem muito importante: não dependa só da espada e confie em seu próprio poder. Imagino que agora vocês devam ter ficado meio perdidos. Eu também fiquei, mas nesse diálogo não é explicada muita coisa. A verdade verdadeira é que a Tsunami e toda a mitologia do planeta Jurai são explicados só mais pra frente, nos ovos feitos nos anos seguintes. E mesmo com a explicação, ainda é complicado. De volta à nave de Kagato, que aliás se chama Souja ou Soja, Yashu transporta o corpo físico de Aeka para o mundo invertido, para que a Ryoko tenha a liberdade de lutar com todo o seu poder. Segundo Yashu, se Ryoko lutar com força total, ela pode derrotar Kagato facilmente. O vilão, porém, consegue drenar a energia das joias de Ryoko e criar uma grande rajada de energia, que ele direciona para a Terra. De repente, surge no espaço a nave mais poderosa de Jurai, Tsunami, com as suas 10 asas do Falcão de Luz, e para o ataque. Chupa Berserk! Tenchi aparece com uma nova transformação e parte para lutar com Kagato, mas mesmo com seus novos poderes, Tenchi não dá conta do vilão. Com todos derrotados, a nave Souja começa a absorver a Tsunami. Tenchi então se lembra da conversa que teve com Tsunami sobre confiar em si próprio e não depender da espada. Então, ele lança a Tenchi de lado e consegue uma nova transformação, com a qual ele manipula as asas do Falcão de Luz e derrota Kagato de vez. Essa nova transformação é tão poderosa que Tenchi acabou cortando toda a nave em dois, junto com o Kagato. Muito roubado. Com o Kagato derrotado, o Ashu e as demais conseguem escapar do mundo invertido. Problema resolvido, todo mundo vai morar junto na casa do Tenchi. E assim acaba essa primeira fase de Tenchi-Mui. A história que eu contei para vocês é a dos 6 episódios do primeiro OVA de Tenchi. No entanto, posteriormente, foi lançado um episódio extra, especial, com mais de 40 minutos de duração. No Brasil, ele foi dividido em 2 episódios de 20 e poucos minutos. Aqui não acontece muita coisa que altere a quest principal. Grande parte do episódio mostra as brigas entre Ryoko e Aeka para conquistar a preferência do Tenchi, mas também existem coisas importantes para destacar. A primeira é que o Tenchi agora tem um anel que permite que ele se transforme, porém ele ainda não consegue controlar o poder desse anel totalmente. Tenchi também entrega uma semente para Aeka e diz que quem mandou ele fazer isso foi a Tsunami. Essa é a semente da Ryuo, a nave da Aeka, que foi destruída nos primeiros episódios. Mais tarde, a Aeka procura o Ashu e a cientista disponibiliza para ela uma unidade que imita as condições do planeta Jurai. Assim, a Aeka planta a semente e ela germina e começa a crescer. Por falar em Ashu, ela tem um laboratório em outra dimensão, que é acessado através do porão da casa do Tenchi. O Ashu demonstra muito interesse no Tenchi pelo fato dele poder usar as asas do Falcão de Luz. Assim, ela captura o garoto e faz vários testes com ele. É daqui que sai uma cena bem famosa, em que o Ashu tenta coletar uma amostra do sêmen do Tenchi. O que você está fazendo? Só preciso de amostras do sêmen. O quê? Isso parece brincadeira. Não se preocupe, é estritamente científico.
Me dá leite! O Ashu também traz de volta da fenda dimensional a nave da Miyoshi. O monstro que a Ryoko tinha criado a partir dos espíritos maus também volta junto, mas ele é derrotado facilmente pela cientista. De modo geral, é mostrado o interesse das meninas pelo Tenchi. Os sentimentos da Miyoshi e da Washu são mais comedidos. Quanto a Sasami, por ela ser uma criança, a relação dela com o Tenchi é de irmã mais nova com o irmão mais velho, apesar de ter uma cena nas termas meio estranha entre os dois. Já quanto a Eka e Ryoko, no anime é falado abertamente que elas amam o Tenchi, por isso as duas vivem em pé de guerra. E agora sim, a gente realmente fecha essa primeira fase de OVAs de Tenchi Muyo. Tenchi Muyo foi produzido pelo estúdio de animação AIC em 1992 no formato de OVA ou OVA, Original Video Animation, que são as produções feitas especialmente para o mercado de home video, o VHS da época. E anos mais tarde, embora ele tenha passado na TV aberta e é lembrado ainda por muitos fãs, Tenchi Muyo não é um caso de sucesso no Brasil, o que é até curioso, porque nos Estados Unidos e no Japão ele é bem popular. E essa popularidade não é à toa, porque Tenchi Muyo é considerado o primeiro anime do estilo harem, esse estilo em que um menino tímido tá rodeado por um monte de garotas bonitas que estão doidas para ficar com ele. E sobre Tenchi Muyo, não é muito raro ver as pessoas falando: nossa, eu gosto muito de Tenchi Muyo, mas eu não entendi nada da história. E não é para menos, é porque Tenchi Muyo é um multiverso, coisa que eu não gosto muito. Nesse vídeo, a gente está no universo Tenchi Muyo Ryoki, que é considerada a cronologia original da franquia. Na Band, passavam os spin-offs, que são Tenchi Muyo Universe e Tenchi Muyo in Tokyo. Tenchi Universe é tipo um reboot estendido dessa história que eu acabei de contar para vocês. O Tenchi Universe tem 26 episódios e esse aqui tem 6 episódios e um especial. Já o Tenchi in Tokyo é uma pegada totalmente diferente. É o cotidiano do Tenchi e das meninas na cidade de Tóquio. Você pode perceber que até o estilo de arte, o traço, mudou. O problema é que a Band passava o Tenchi Universe, o Tenchi in Tokyo e esse OVA editado, cortando essas partes mais picantes, com o nome de Tenchi no Espaço, todos um atrás do outro. Aí, quando a gente assistia, dava aquela estranheza, porque parecia que a história toda hora estava voltando ao início e era contada de uma forma diferente. E como na época a gente não tinha acesso à informação igual a gente tem hoje com a internet, não tinha ninguém para explicar o que realmente estava acontecendo. Aí ficava confuso mesmo. Tenchi Muyo, na minha opinião, consegue equilibrar bem a parte de comédia e harem com a história de fato. Eu, particularmente, não sou fã desse estilo de anime ecchi ou harem. E mesmo tendo esses aspectos, o anime de Tenchi Muyo não fica maçante. Eu também não sou uma pessoa que fica problematizando demais as coisas, levando tudo para um campo político. Pelo menos não é essa a minha intenção aqui no canal. As cenas mais picantes do anime têm a ver com a Ryoko, que fica meio que assediando o Tenchi, alisando ele ali toda hora. Mas eu acredito que as cenas não são tão ofensivas, a menos que você seja um homem muito fresco. Só existem duas cenas que realmente me incomodam um pouco, e são elas uma em que o avô do Tenchi aperta Ryoko e também uma cena da Sasami e do Tenchi nas águas termais, que não é nada muito explícito, mas eu acho um pouco estranho porque ela é uma criança. Que você foi devolver, Tenchi! É a segunda vez que essa jovem esbarra comigo. Eu acho que estou com sorte. Vovô, que isso? Eu tô bem, obrigado, Sasami. Você tá bem pálido. E seu nariz tá sangrando. Você foi levado, não foi, Tenchi? Não é nada disso, é que eu fiquei tonto com a água quente, sabe? Sério? Eu não queria.
Tudo bem, Tenchi. Isso são duas ocasiões que a gente vê até com frequência nos animes. Primeiro que os caras são tarados por peito. Um exemplo é o Meliodas e a Elizabeth, que dá até aflição, chega a ser insuportável. E essa coisa das novinhas japonesas, lolis, idols, que são mais normalizados na cultura do Japão. Normalizados com muitas aspas, né? Porque isso não tem nada de normal. Mas vocês entenderam o que eu quis falar. Vocês não são bobos. O que mais me fascina em Tenchi Muyo é a parte de ficção científica e as naves espaciais. Cara, que design de naves. Elas são muito lindas e muito detalhadas. As batalhas espaciais são muito bem animadas e é realmente uma coisa que te enche os olhos. Tem até uma referência ao Spock num dos episódios, e a espada Tenchi, com certeza também, é uma alusão aos sabres de luz de Star Wars. A ideia do gato que vira a nave é muito brisada, mas eu acho que ela funciona bem e dá identidade ao anime. E depois que você acaba de ver esses primeiros episódios, você fica com a sensação de que ainda há muita coisa a ser explorada, até porque vários pontos da história não são explicados direito. Só como exemplo, a gente tem a questão das joias da Ryoko, tem todo o mistério da tsunami e do planeta Jurai, e também a real extensão e a origem dos poderes do Tenchi. Enfim, existe um universo muito grande a ser explorado, e que é explorado de fato, gradativamente, nos próximos episódios dos OVAs que vão surgindo e se agregando nessa cronologia oficial. E aliás, toda a franquia de Tenchi Muyo continua viva até hoje, porque vira e mexe, sai alguma leva de episódios para dar continuidade à história dos OVAs, ou então algum spin-off da série. Tendo assim, o nosso resumo não tem a intenção de esgotar Tenchi Muyo, mas sim de introduzi-lo. Resumidamente, para a gente conseguir se situar em todos esses universos, a gente está na primeira parte dos OVAs, que são a cronologia oficial de Tenchi Muyo. Eu gostaria de continuar explorando essa linha do tempo, porque ela vai ter muita informação sobre como o universo de Tenchi Muyo funciona, e também fazer os resumos de Tenchi Universe e Tenchi em Tóquio, porque foram esses spin-offs que a gente viu na TV aberta, na Band Kids, e são eles que vão nos trazer os maiores sentimentos de nostalgia. Mas para isso eu preciso do feedback de vocês, né, galera? Nessa fase da minha vida com o bebê, o meu tempo está curto e muito raro. Então eu vou produzir os vídeos que vocês realmente querem assistir. E para sinalizar que vocês querem mais conteúdo de Tenchi Muyo, vocês já sabem, curte o vídeo, comenta, compartilha com um amigo e se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso, galera, para vocês receberem a notificação dos vídeos e também a notificação das postagens, para que isso apareça no seu feed do YouTube, porque é por lá que vocês vão conseguir votar e decidir quais serão os próximos vídeos do canal. No mais, galera, fiquem com Deus, se cuidem e aproveitem bem o seu tempo para ficar com as pessoas que vocês gostam, porque a vida é tão curta e tão confusa que ela passa sem se sentir. Os dias são